esse é um aspecto. Outro aspecto, a gente vai perceber, lá, Emmanuel faz questão de mostrar isso, Saulo é um homem extremamente regrado, ele é celibatário, então, embora ele tenha qualidades físicas excelentes, né, vai dizer que ele ali Saulo está bordejando os 30 anos, ele tem um porte atlético, ele, enfim, se tornou, de algum modo, admirado por muitas moças do seu tempo, mas ele noiva com Abigail, e depois que Abigail morre, ele raspa a cabeça, né? Isso é um indicador de que ele está dizendo assim, daqui para diante eu vou ser um celibatário. Então, Paulo tinha desejo sexual, tinha certos desejos, sim, mas ele ficava naquela atitude de ser fiel agora ao seu projeto existencial, que era a dedicação integral à divulgação do pensamento de Jesus, e com isso ele, com certeza, sublimou todas as suas tendências que, de algum modo, qualquer rapaz de sua época tinha. Então, para termos uma ideia, então, qualquer um de nós poderá, digamos assim, por invigilância, ser arrastado pelo mal que existe dentro de nós. Um exemplo não é de Paulo, mas é o de Pedro. Pedro, né, que parecia tão corajoso, naquela madrugada fatídica, na quinta para sexta-feira, ele negou Jesus várias vezes, né? E ele, o homem que cortou a orelha de Malco, que parecia tão disposto a defender Jesus, na hora mais difícil, ele fraquejou. Lá em Paulo Estevão, tem muitas vezes Pedro se referindo à sua queda. Portanto, para a pessoa cair, basta estar de pé. Né? Não, eu já estou de pé, não tem aquela lógica simplista, já estou salvo, nada me acontecerá. Não é bem isso. É toda uma dinâmica. A qualquer hora, nós podemos se deparar com um desafio e, a depender do manejo, as nossas tendências inferiores poderão tentar falar mais alto. Então, por isso que Paulo vivia nessa vigilância. Ele queria fazer o bem, mas ele terminava, no final das contas, mais inclinado a fazer o mal e tinha que fazer um esforço para inibir essas disposições que ainda marcavam o seu nível evolutivo. Mas é bonito esse texto, Paulo Estevão, porque ele humaniza a figura do apóstolo, não é essa figura assim tão idealizada, tão perfeita, que nós encontramos nos manuais de religião cristã. Não, é uma pessoa muito humana. Isso é muito interessante para nós. Mas, voltando ao texto, lá, o Livro dos Espíritos, nós colocávamos que a questão 919, a resposta, ela é uma referência indireta a Sócrates. Um sábio da antiguidade já vos disse, ou vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo, está se referindo a Sócrates. Mas Allan Kardec não se dá por vencido. Ou seja, como é que eu vou operacionalizar, como é que eu vou colocar na prática esse conhece-te a ti mesmo, que é um princípio, porque lembremos que na formulação da pergunta, Allan Kardec perguntou um meio prático, e o Espírito disse, conhece-te a ti mesmo. Será que isso não é um meio prático? Muita gente pode dizer, mas os Espíritos estão desalinhados, porque conhece-te a ti mesmo é um princípio, mas essa interpretação nossa é montada na ignorância, porque Foucault, recentemente, como nós nos referimos, na obra A Hermenêutica do Sujeito, né, e outras que são associadas aos seminários que ele deu sobre o conhece-te a ti mesmo, sobre o cuidado de si mesmo, Foucault vai dizer que o conhece-te a ti mesmo, junto com o cuidado de si mesmo, não eram só princípios, na verdade, eram chamados exercícios espirituais, eram práticas. Na verdade, Foucault se apropria de uma ideia de um filósofo francês chamado Pierre Hadot, que é um filósofo e historiador da filosofia, que ele vai dizer que na antiguidade, no tempo de Sócrates, depois entre os romanos, depois até no começo da Idade Média, a filosofia não era uma disciplina árida, uma disciplina abstrata, um conhecimento separado da vida. Não, as pessoas adotavam a filosofia e aquela filosofia ela era praticada, né? Ela era vivida, era uma vivência. Então, conhece a ti mesmo, na verdade, é uma estratégia, é um mecanismo, é uma prática bastante comum naquela época. Então,